Trecho do livro Insustentável Estética da Omelete, de Silvia Reis. Disponível no blog Vida de Artista. Link nos comentários. Compreender Marta nunca foi importante para mim, e para ser honesta, já que hoje não me envergonho mais disso, eu não fui até ela para perder meu tempo com altas discussões filosóficas. Pretendia chegar lá, pegar dela o que me interessava e ir embora. Fazendo do meu humilde otimismo uma poderosa arma contra o mau presságio, toquei a campainha. Uma figura magérrima, pálida e hesitante abriu a porta e fitou-me durante um momento. Era Marta. Quando finalmente me reconheceu, mandou-me entrar. Parei diante dela sem decidir como cumprimentá-la. Ela não disse nada. Fez um gesto para que eu entrasse e esperou que eu observasse o ambiente. A cortina da janela estava fechada. Pairava certa tensão na penumbra e um cheiro rançoso que a tudo impregnava. Uma atmosfera opressora emanava das paredes amareladas pelo tabaco. A mobília era a mesma, conservada pela boa qualidade, embora bastante encardida. Marta se sentou na poltrona ao lado da mesinha de canto sobre a qual se encontrava um cinzeiro e um maço de cigarros. Tirou um e o acendeu. Seu semblante sereno, auxiliado pela lividez da pele, mostrava irremediável desalento. No entanto, os traços harmoniosos do seu rosto permaneciam marcantes e seu olhar ainda tinha o mesmo brilho misterioso e envolvente. Sentei-me na poltrona em frente e forcei um sorriso para disfarçar meu desconforto naquele ambiente deprimente. Fitando-me com a fixidez própria do seu olhar, Marta começou a falar de uma voz pesarosa, mas com a mesma firmeza que dantes. O porcalhão sempre acaba esmagado pelo peso do castelo de ouro construído em cima do seu chiqueiro. Pega de surpresa, eu desconcertei. Comecei hesitante. Não entendo o que quer dizer. Suponho que tenha vindo aqui porque se encontra em alguma dificuldade e até agora só lhe sugeriram colocar algumas flores no chiqueiro para disfarçar o mau cheiro e lhe dar uma aparência melhorzinha. Eu devia esperar que, a despeito da sua situação deplorável, Marta não tivesse descido do seu pedestal de onde costumava constranger todo mundo impunemente. Ainda conservava o rei na barriga como eu tinha previsto. Eu vim para vê-la. Saber como você está. Essa é a justificativa que você me dá, mas não é o motivo verdadeiro. Se não tivesse uma razão pessoal e urgente, você não estaria aqui. Tive de admitir que Marta tinha razão. Eu não estaria ali se não tivesse interesse. Contudo, ela se mostrava solícita à sua maneira, embora com uma quietude que não lhe era peculiar. Movia-se languidamente como se estivesse sob o efeito de algum tipo de droga. Imaginei o que poderia ser aquilo, mas não quis ter certeza. Quase fiquei triste com a desolação daquela mulher, mas o sentimento de que ela merecia aquilo me impediu. Na minha cabeça eu era vítima do que me acontecera, mas Marta era responsável pelo que acontecera a ela. Apoiada na minha síndrome de boazinha, perguntei-me mostrando quase ofendida. Não gostaria que eu tivesse vindo? Você não precisa me fazer crer nas suas boas intenções tentando ser gentil. Isso me faz sua devedora e você corre o risco de ser paga com ingratidão, pois eu não vou agradecê-la pelo seu esforço de vir até aqui buscar uma palavra amiga. Uma bofetada. Foi como eu recebi a explicação de Marta para sua atitude nada lisonjeira. Mas prossegui, para minha surpresa, mais à vontade dentro da saia justa em que eu me havia colocado. Eu queria esclarecer algumas coisas que aconteceram tempos atrás. Marta continuava a me olhar com firmeza enquanto tirava uma tragada do cigarro, depois disse: Não quer. Eu insisti, fingindo me preocupar com ela. Talvez fosse bom rever os erros para resgatar algumas coisas do passado. Eu falo das coisas boas. Não pode negar que sua vida já foi melhor. O passado me trouxe a esse presente. Eis aqui o futuro do passado. Mas sempre se pode mudar o rumo do destino na direção de um futuro melhor, disse eu, forçando-me uma boa vontade que eu não tinha. Marta ignorou meu esforço e disse: Esse é um pensamento dos donos do castelo de ouro que os porcalhões do chiqueiro reproduzem como vírus. Posso presumir que você acha melhor que as pessoas desistam de buscar um bom caminho e acabem se entregando às drogas para compensar seus fracassos? Disse eu, ainda pensando que ela estivesse drogada. Marta disse, tentando colocar um pouco de veemência na voz: O porcalhão só pode viver narcotizado no chiqueiro, de uma forma ou de outra.
Os mais ricos usarão drogas caras, os mais pobres, as que tiverem à mão. Nesse caso, drogas proibidas. Por que o uso de certas drogas é crime? Porque a lei diz que é. Respondi prontamente pretendendo encerrar o assunto ali. Certo! A lei diz que é crime o que os donos do castelo dizem que é crime, como e quando eles quiserem. Marta era de fato uma pessoa radical e turrona. Sempre conseguia enredar a gente num diálogo cheio de controvérsias. De qualquer forma, as leis são um avanço civilizatório da nossa história. As leis não são feitas para civilizar, mas para encurralar o porcalhão do chiqueiro a fim de mantê-lo na imundície sem protestar. Eu não queria ouvir mais nada daquilo. A interpretação de Marta sobre a serventia das leis não me interessava em absoluto. Minha cegueira sobre as intenções de Marta com aquela conversa só me fazia sentir raiva. Fui uma tola ao imaginar que facilmente tiraria o que queria daquela mulher ainda mais insensível e indiferente aos sentimentos alheios que antes. Cada um acredita no que quer, disse eu me mostrando liberal. Mas às vezes, tudo que uma pessoa quer ouvir é uma palavra amiga. Marta moveu ligeiramente a cabeça para um lado e para outro. Quando falou, sua voz estava carregada de asco. Uma repulsa vigorosa que parecia ter sido acumulada durante anos e anos de reiteradas decepções com palavras amigas. É com palavras amigas que os donos do castelo convencem o porcalhão do chiqueiro do dever de condenar um ao outro a uma vida miserável. Não acredita na boa intenção das pessoas? Perguntei alarmada. A boa intenção do predador é devorar sua presa. Não somos animais selvagens. Vivemos numa sociedade civilizada. Civilidade é só a arte do predador de usar palavras amigas para dissimular suas intenções. Bom, você pode ver por esse lado, mas, de fato, a civilidade é o que permite organizar as convenções da sociedade. Um modo eficaz de tornar o porcalhão do chiqueiro cúmplice dos donos do castelo. Protestei apenas com uma expressão de contrariedade no rosto. Eu não era cúmplice de nada e não era eu que estava vivendo num chiqueiro. Então eu disse: eu não vejo pessoas decentes que realizaram seus sonhos vivendo num chiqueiro. O que você não vê são as botas que a gente usa para não se deixar atolar na podridão em que pisa. Transparecia em Marta uma ponta de inveja das pessoas bem-sucedidas na vida? Ela descia enfim do seu pedestal? São pessoas que correm atrás da realização de seus sonhos enquanto a maioria não faz nada para melhorar de vida além de reclamar da sorte. Marta baixou os olhos e disse quase num lamento: quando tudo se transforma numa questão de sorte, nada mais pode ser resolvido por vontade própria. Sempre temos escolhas, disse eu me enchendo de razão. Cabe a cada um não se deixar enganar. Claro. Interrompeu-me Marta me mostrando o maço de cigarros. Veja. Não faz muito tempo isso era um sucesso. Agora, é prejudicial à saúde. Não engana mais ninguém. Sempre foi prejudicial à saúde. É que antes não se tinha informação. Os donos do castelo levaram só 300 anos para informar que ser escravo era prejudicial à saúde. Pelo menos a informação chegou mais rápido desta vez, para a salvação do fumante. Antes tarde do que nunca. É bom que as pessoas sejam informadas dos riscos que assumem. Devem estar cientes das consequências dos seus atos. Eu conheci a expressão de desdém no rosto de Marta quando ela falou: é verdade. Assim o porcalhão do chiqueiro não pode reclamar das coisas ruins, porque está ciente de que são ruins. Houve um momento de silêncio. O argumento de Marta provocou certo atropelo na minha mente já confusa entre o que eu dizia e o que eu queria dizer. Bem, eu quis dizer que as pessoas devem se cuidar, devem se prevenir de riscos à sua saúde, não acha? Pessoas saudáveis são preventivamente entupidas de medicamentos para que se tornem consumidoras da indústria farmacêutica por bem antes de se tornar por mal. Imediatamente recorri a uma estratégia argumentativa que significa argumentar contra a pessoa e não ao argumento dela. Ah, Marta, tudo para você é teoria da conspiração, exclamei satisfeita. Sempre é melhor prevenir do que remediar. Naquele momento, Marta se expressou com uma ponta de revolta na voz. Disse que manter uma pessoa sob o temor da doença e da morte é antecipar a desgraça, ou seja, é terrorismo. E acrescentou: enquanto pensa o bem e o mal nos termos idealizados pelos donos do castelo, o porcalhão do chiqueiro não faz nada para melhorar de fato sua vida.
terminou Marta. Com esse pessimismo nada melhora mesmo, disse eu com um leve riso nervoso. Ser otimista sem razão é tolice. É colaborar para fazer do prejuízo individual uma bênção coletiva. Talvez, naquele momento, Marta estivesse revelando um dos ideais que ela perseguia secretamente. Decidi mudar de estratégia na tentativa de mudar o rumo da conversa. Tratei de despertar um pouco de doçura naquela mulher tão amarga naquele momento. Você pensa como Voltaire: se meus amigos são felizes, eu serei menos miserável. É um pensamento adorável, poético, disse eu ainda tirando uma reação amável de Marta da minha obstinada imaginação. A ideia que você faz de mim a impede de entender o que eu digo pura e simplesmente. Por quê? Exclamei em tom de protesto. Eu só disse que acho bonito seu modo de pensar. Eu não percebi a tenacidade e a paciência de Marta para me fazer entender aonde ela queria chegar. Não tem nada de romântico ou poético no que eu disse e nem nas palavras de Voltaire. A Marta que vive no mundo ideal só existe na sua cabeça. Eu vivo no mundo real onde o bem-estar individual depende do bem-estar coletivo. Nunca precisei da palavra de nenhum filósofo, vidente, cientista ou poeta para me mostrar que ninguém pode viver bem cercado da miséria alheia a menos que volte seus olhos para uma realidade imaginária. Foi isso que eu disse, embora não tão lindamente como Voltaire.